feliz demais de estar aqui com a Mari. Eu sou a Paula Nunes. Eu sou co-vereadora na cidade de São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo, com a bancada feminista do PSOL, uma mandato coletiva formada por 5 mulheres lá na Câmara. E estou aqui com a Mari hoje, que comigo compõe também com outras companheiras que estão ali representadas, a Simone, a Carol Yara e a Sirlene, uma pré-candidatura coletiva de mulheres negras para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para deputadas estaduais, que é também a bancada feminista que surge do nosso mandato municipal e que agora ocupar outros espaços, ocupar também a Assembleia Legislativa de São Paulo. Feliz de estar aqui pisando nesse chão, nessa terra de luta, que é palco de tantos e tantos enfrentamentos, e por isso também feliz de encontrar lutadores que eu pude conhecer quando vim aqui com o Boulos na virada paulista, e que agora tenho a oportunidade de reencontrar nessa terra que para mim tem um marco importantíssimo, que é a execução de Luana Barbosa. Não poderia começar sem pedir justiça por Luana aqui nessa terra. O coletivo que eu faço parte, que é a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, tem encampado essa luta com muita força, ajudado, apoiado os familiares, participado dos julgamentos. Então eu não poderia pisar aqui em Ribeirão Preto sem, antes de tudo, pedir justiça por Luana Barbosa, dizer que essa é uma luta que a gente segue apesar do passar dos anos. Mais uma de tantas lutas em um ano tão desafiador que é o ano de 2022. Todo mundo que passou por aqui falou dos desafios que a gente tem que encarar esse ano. Esse não é um ano qualquer. Essa eleição que a gente vai atravessar não é uma eleição qualquer. Não foi à toa, e fico feliz de ver a unidade representada aqui por tantos partidos políticos, que o nosso partido, o PSOL, decidiu pela primeira vez, desde a sua fundação, não ter uma candidatura própria à presidência da República. A gente não vai ter uma candidatura própria à presidência da República e vai apoiar o Lula desde o primeiro turno das eleições, porque a gente sabe que a tarefa da nossa geração, e falo da minha geração, que comecei a me organizar politicamente em junho de 2013, de outras das nossas companheiras que começaram, seja no Fora Collor, seja no Vira-Voto, em outros momentos da política, eu sei e todos nós sabemos que o maior desafio da nossa geração é derrotar o Bolsonaro. E derrotar o Bolsonaro só vai ser possível se isso for feito com muita unidade. A unidade que é necessária porque nós sabemos e sentimos na pele o que é o reflexo desse governo para as nossas vidas. Não é difícil perceber. Não é difícil ligar o jornal ou andar pelos nossos bairros ou conversar com os nossos vizinhos e ver que o Brasil voltou para o mapa da fome. Que são 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Que 6 a cada 10 pessoas no Brasil estão em algum tipo de insegurança alimentar. A gente liga o jornal e vê as pessoas na fila do caminhão de lixo para ter o que comer, esperando na fila do osso. Foi esse cenário de devastação que o Bolsonaro deixou no Brasil. Índice de desemprego batendo recorde, fábrica fechando, é gente escolhendo se vai colocar comida na mesa, se vai pagar o aluguel, se vai pagar a conta de luz, porque o salário não dá para chegar até o final do mês e pagar tudo isso. Esse não é só o presidente que devolveu o Brasil para o mapa da fome. Ele também é o presidente que menosprezou mais de 650 mil mortes pela Covid-19 por aqui. Não foi irresponsabilidade, foi genocídio, foi política de morte. O que a CPI da Covid mostrou pra gente é que existiu uma tentativa deliberada de Jair Bolsonaro de fazer com que Manaus fosse um laboratório para atingir uma imunidade de rebanho que nunca poderia ser atingida pela Covid-19. O que a gente viu é que, apesar de a gente ter feito muita piadinha, e foi engraçado mesmo com a falta de negociação das vacinas da Pfizer, as vacinas não estavam sendo negociadas porque tinha indício de corrupção. As vacinas não estavam sendo negociadas porque Bolsonaro achava que podia, em troca de garantir a nossa saúde, negociar corrupção, propina em troca de vacina. Bolsonaro menosprezou os mais de 650 mil mortos por Covid-19 por aqui. Enquanto tudo isso acontecia, a violência também atingia e segue atingindo índices alarmantes. A gente tem visto casos
de violência racista no nosso país, que são casos que nos assustam. Falo da chacina do Jacarezinho, que aconteceu no ano passado. Falo da chacina agora que aconteceu na Vila Cruzeiro, também no Rio de Janeiro. Falo do caso do Genivaldo, que foi assassinado, asfixiado numa câmara de gás improvisada, numa viatura da Polícia Rodoviária Federal, polícia essa controlada por Jair Bolsonaro, no estado de Sergipe. E sabe o que Bolsonaro fez diante de todas essas mortes? Parabenizou a ação policial. Disse que tá certo, que se morreu é porque tinha que morrer, que é assim que a polícia tem que funcionar, e a gente não acha que é assim que a polícia tem que funcionar. Foi por isso que no ano passado a gente tomou uma decisão difícil, mas necessária como movimento negro, que foi no dia 13 de maio de 2021, depois da chacina do Jacarezinho, retomar as ruas para dizer que o nosso povo não queria e não ia mais aceitar morrer nem de bala, nem de fome e nem de Covid. Essas mobilizações destravaram um processo intenso de mobilização que todos nós aqui fizemos parte pelo Fora Bolsonaro. Mobilizações que se estenderam ao longo de todo o ano e que deixaram pra gente a necessidade de, em primeiro lugar, construir essa unidade, seguir essa unidade. Em segundo lugar, entender que era urgente lutar pela retirada do Bolsonaro. Que a gente sempre soube que era ou ele ou a gente, que as nossas vidas dependiam e seguem dependendo da derrubada do Bolsonaro. A gente tinha muita expectativa nas mobilizações que aconteceram no ano passado, muita. A gente tinha muita urgência na derrubada do Bolsonaro. Ninguém ficou sentado esperando o Bolsonaro cair. A gente pressionou para que o Arthur Lira destravasse os mais de 120 pedidos de impeachment que existem no Congresso Nacional. A gente pressionou para que a CPI da Covid-19 não terminasse em pizza. A gente pressionou muito, mas essa foi uma tarefa que seguiu para esse ano. Eu tenho certeza que se não fossem as mobilizações do ano passado, hoje a popularidade do Bolsonaro estaria muito maior. Hoje a gente teria muito mais dificuldade de chegar nesse processo eleitoral, que a gente está chegando com dificuldade, com ameaça democrática, mas com Lula despontando nas pesquisas, e que bom, com chance real, ainda que essa eleição não esteja ganha, de que o Lula ganhe no primeiro turno. E hoje, o que tanto a nossa pré-candidatura quanto esse comitê aqui, eu tenho certeza que todas as pré-candidaturas, outras representadas aqui também, o pessoal do Povo da Cultura está aqui, o Gui está aqui, gente que estão construindo também pré-candidaturas em todo canto desse estado, eu tenho certeza que todo mundo aqui está colocando as suas pré-candidaturas a serviço dessa mobilização, dessa necessidade de derrota do Bolsonaro. E o que nós do PSOL assumimos o compromisso é de construir comitês como esse aqui em cada canto desse estado e desse país, em cada canto da cidade de São Paulo, de Franca, de Ribeirão, de tudo que é canto aqui desse estado, para garantir sim a eleição do Lula no primeiro turno, mas mais do que isso, para garantir que a gente consiga levar o Bolsonaro para a lata do lixo da história, para garantir que nunca mais fascista se crie nesse país. A gente sabe, tem certeza que essa não é uma tarefa que vai acabar no dia 2 de outubro ou no final de outubro, quando a gente apertar 13 na urna e confirma. Derrotar o bolsonarismo como projeto político, para além do Bolsonaro, é um grande desafio. É por isso que, para além de eleger Lula, a gente precisa garantir a eleição de uma grande bancada de deputados e deputadas, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Legislativas, para enterrar esse projeto político e construir novos projetos. O projeto do país, do Estado, dos nossos sonhos. Então, a gente tem construído essa tarefa e rodado todos os cantos aqui do estado também, com o nosso giro, que Mário vai falar mais um pouco daqui a pouco, entendendo que, para além de derrotar, eleger Lula, derrotar o Bolsonaro, elegendo Lula desde o primeiro turno, a gente precisa fazer muita mobilização, mas também que aqui no estado de São Paulo as coisas não estão fáceis. Vocês têm aqui em Ribeirão uma prefeitura que é do PSDB. Vocês sentem na pele também, como nós também, na cidade de São Paulo, o que é esse projeto político do PSDB que no nosso estado existe na gestão estadual há quase 30 anos. São 28 anos de PSDB no estado de São Paulo. Um PSDB que representa privatização, precarização, extinção de serviços públicos, prisão e assassinato dos nossos jovens negros e periféricos, criminalização da cultura, destruição de tudo que é empresa pública e patrimônio público por aqui. As últimas gestões do PSDB, especialmente, passaram um rodo nas empresas públicas. Dória vendeu tudo.
Não tem mais nada. Privatizou parque. Fechou parque. Lá na cidade de São Paulo, a gente, quando um grupo de corrida quer correr no Parque do Ibirapuera, por exemplo, tem que pagar mensalidade. No parque perto da minha casa, que é o Horto Florestal, tem que pagar mensalidade para fazer exercício físico em parque público. Privatizou parque público, parque estadual. Isso é um exemplo. Acabou com um monte de empresa pública. Essa é a marca da gestão PSDB no estado de São Paulo. A gente precisa e vai, também construindo aí as mobilizações necessárias, derrotar o projeto político do PSDB por aqui. A gente está na disposição, e sei que vários outros companheiros também, de ser uma pedra no sapato permanente do tucanistão por aqui. A gente está na disposição de chegar naquela Assembleia Legislativa que tem proporcionalmente menos deputadas mulheres do que a Câmara Municipal de São Paulo e dizer que a mulherada vai sim ocupar a Assembleia Legislativa, que as mulheres negras vão sim ocupar a Assembleia Legislativa.